E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é sobre a série Dark e eu sinceramente considero essa uma das explicações mais incríveis que você vai encontrar, até porque eu não vou me ater aqui aos infinitos rolos que existem ali. A ligação disso com aquilo, de fulano com ciclano. Não. A ideia aqui é entender o sentido principal, o que o autor pensou para fazer aquilo, o que ele quis trazer, o que ele quis mostrar, e o final. Como é que a gente pode entender esse final, ampliar uma reflexão muito mais profunda. Antes de mais nada, esse vídeo vai falar do final, então se você ainda não terminou e pretende terminar, não assista agora e assista esse vídeo aqui depois que você terminar a série. Uma coisa que me ocorre de forma muito interessante, considero muito interessante, é que entre as muitas obras que eu já vi que marcaram minha vida profundamente, eu destaco Matrix 1. E Matrix 1 foi uma obra que quando eu terminei de assistir, eu lembro de ter ficado na sala da minha casa, andando de um lado para o outro no escuro, tentando concatenar as ideias, relacionando um fato com o outro, tentando achar algum erro, ligando os pontos mesmo. Aquilo foi magnífico para mim. Quando eu terminei Dark, eu me senti mais ou menos da mesma forma, talvez até mais. Eu achei incrível as reflexões que eu pude tocar com essa obra, que ela transcende muito só a questão da viagem no tempo, paradoxos, etc. A ideia de fazer esse vídeo também veio de um diálogo que eu tive com um amigo que terminou de assistir e não gostou. Então ele me falou, não, eu não gostei porque tal coisa. Ele colocou alguns porquês de não ter curtido a série. Sobre algumas ideias iniciais que eu tinha sobre essa obra, duas delas eu acho bem interessantes e elas se mantiveram até o fim. De certa forma, a coisa mais importante ali era a relação entre o Jonas e a Marta. Então eu até brincava com isso, que era o Jonas ficar com a tia dele. Era a coisa mais importante ali. A segunda coisa que me chamou muito a atenção foi que a série mostrava um bando de pessoas imbecis, que não tinham consciência de nada, pessoas comuns, fazendo coisas sem pé nem cabeça, sem saber o que estavam fazendo. Então muitas vezes a pessoa afirmava, não, porque isso aqui é desse jeito, o Jonas cansou de fazer isso, né? Ah, tal coisa, vamos fazer assim que vai dar nisso, que vai desatar o nó. A Marta lá, quando ela apareceu, a Marta mais velha, não, vamos fazer assim que vai manter o nó. Quando eu olhava para aquilo, eu pensava, caramba, eles não sabem muito bem o que estão falando. Cada um entende que está falando o certo. Só resumindo, a história se passa na cidade de Winden, tem lá um portal onde as pessoas passam e tem o ciclo de 33 anos que vão para o passado ou para o futuro. Chega no final da segunda temporada, a gente entende lá que tem mais um universo, que é o universo da Marta, que vem para salvar o Jonas. Para quem prestou atenção, aquela situação, tudo aquilo que acontecia ali, aconteceu milhares de vezes. Era um looping infinito. Só que a série fala mais de uma vez. Tempo não existe. Ele não existe da forma como nós entendemos aqui. Uma coisa linear, com começo, meio e fim. Tanto o futuro quanto o passado podem influenciar o presente. Para entender realmente Dark, você precisa ter um conhecimento grande de mecânica quântica. É a tônica da série. Quando vai chegando para o final, o Jonas entende que existe um terceiro universo, que seria o universo original, e que eles provêm dali. Naquele universo, o relojoeiro Thanos, ele na tentativa de salvar a sua família, que morreu num acidente de carro, tenta criar a máquina do tempo. E nessa tentativa de criar a máquina do tempo, o tempo para por um instante e esse congelamento do tempo, ele cria uma cisão e nascem ali dois universos, que são os dois universos nos quais toda a trama da história se desenrola. Uma das coisas que eu ouvi a respeito disso foi que isso não tinha sentido. Porque, como assim? Então quer dizer que tudo que eles passaram ali foi uma mentira? Aquilo não aconteceu? E como poderia isso se o Jonas nem tinha nascido no final, como é falado pela mãe dele? E aí eu digo para vocês, tudo aquilo era totalmente possível. Por que era totalmente possível? Na terceira temporada, nós vemos um personagem, o relojoeiro, explicando a equação do gato de Schrödinger. O que essa equação diz de forma bem resumida? Ela diz o seguinte, que se um gato, é uma experiência hipotética, se um gato estivesse dentro de uma caixa e essa caixa tivesse um contador lá, com um veneno, um gás, que o mataria, isso poderia ser acionado ou não. Então, antes de abrir a caixa, esse gato ele está em 3 estados. Ele está morto, ele está vivo e ele está as duas coisas. Ele pode estar tanto um quanto o outro. Enquanto você não abre essa caixa,
ele está em todos os estados possíveis. Tem um livro, eu tenho esse livro, só que eu não encontrei agora para mostrar a capa para vocês. Chama-se Alice no País do Quantum. Nesse livro, o autor, Robert Gilman, ele tem uma frase que eu considero espetacular, que é: no universo, tudo aquilo que é possível é compulsório. O que ele quer dizer com isso? Tudo aquilo que existe no universo acontece o tempo inteiro, sem parar. Ou seja, de uma forma bem simples, resumindo aqui, eu pulando pela janela, eu batendo aqui na câmera, eu sentado, eu deitado aqui, qualquer possibilidade que a gente pode imaginar ou não, ela existe em potencialidade. Ou seja, o gato estava às 3 possibilidades no reino das possibilidades. Quando uma pessoa abre a caixa e olha, esse olhar, ele sentencia, ele cria o que é chamado de uma onda de probabilidade. Essa onda de probabilidade escolhe uma coisa, ou ele está morto, ou ele está vivo, ponto. É uma coisa só. No meu livro, Sétimo Sentido, quem já leu, talvez se lembre dessa parte, eu comento que quando eu era criança, eu me liguei dessa questão, eu estava num ponto da minha casa, e aí eu pensei, falei, caramba, se eu for para a cozinha, é um universo, se eu for para a sala é outro. Mas e aí? Se eu escolher um, o outro deixou de existir? Esse outro, vamos dizer assim, ele existe em potencialidade. Quando eu escolhi um, eu tornei essa onda de potencialidade em uma onda de probabilidade. Simples assim. O que acontece ali, olha que interessante e que louco. Quando a gente olha para Dark, foi que quando o relojoeiro fez a tentativa da máquina do tempo, quando ele tenta fazer isso, o tempo tem aquela paralisação e nesse momento tem uma cisão no reino das possibilidades e vamos imaginar que essa energia ela abrange todo aquele período na qual a obra se passa. Então é de 1890, 89, se não me falha a memória, até 2054. Essa onda que abarca todas essas possibilidades, ela existe, ela afeta, ela se alastra pelas consciências das pessoas. Olha que louco isso daí. Não é num universo físico aqui e aqui, é na onda de possibilidades. Então, quais eram, vamos imaginar aqui, todo aquele povo de Winden, as consciências deles, as almas deles, eles estavam todos ligados. E isso é falado o tempo inteiro na obra. Tudo está ligado. Presente, passado e futuro não existem. E essas possibilidades se traduzem por universos nos quais aconteciam coisas que eram possíveis. Então, por exemplo, pode ser que num universo, o Ulrich, que ficava com todas as mulheres praticamente da obra, ele nem fizesse isso, mas ele tinha uma tendência espiritual a ser uma pessoa assim, promíscua e tal. Assim como a Hannah também, ela tinha uma tendência a ser assim. No universo da consciência, dos elos espirituais, por exemplo, a Catarina tinha uma pendência com a sua mãe. A sua mãe era uma pessoa bastante complicada ali, era uma pessoa zoada. E ela até fala, num ponto, que ela queria ter abortado a Catarina. Olha que interessante. Quais seriam as possibilidades disso? Chegou num ponto das interações, em um dos universos, em um momento, que a Catarina tem um embate com a sua mãe e a mãe a mata. Olha que interessante isso. Era o que a mãe queria fazer antes. Ela ficou arrependida de ter tido a Catarina, de ter gerado ela. Ela fala isso num certo momento. Existia alguma coisa por trás, familiar talvez, algum karma familiar, vamos dizer assim, que fez com que uma das meninas nascesse surda-muda, que no caso de um universo foi Elizabeth, das filhas da Charlotte, e no outro a Francisca. Mas o que será que existia naquela família que gerou aquela situação? O policial, que aparece na última cena, que me fugiu o nome dele agora, em um universo era cego de um olho e no outro ele não tinha um braço. Na cena final, ele fala que tinha machucado o olho. Quando ele ia explicar por que, acabou. Não foi possível a gente entender por quê. Mas se você ampliar um pouquinho a situação, dá para perceber que é algum processo kármico que levou ele a ter algum ferimento. E aí uma coisa sensacional que eu ouvi. Ah, mas o Jonas não tinha nascido ainda, nem ele nem a Marta, como é que isso é possível? Como é que eles existiam ali sem ter nascido? Como eu falei para vocês, imagina essa onda cobrindo Winden de 1800 e pouco até 2054, se não me falha a memória, ou até mais um pouquinho. Todas essas almas, elas estavam por ali. Pode ser que o Jonas tenha sido, sei lá, o avô dele e tenha reencarnado
Depois, a alma dele estava ligada à daquelas pessoas, a da Marta também. As duas estavam ligadas muito, muito grandemente. Tanto ele quanto ela não queriam abandonar o que eles tinham, não queriam largar. Então eles estavam tão apegados à alma deles. Eles eram seres diferenciados, a consciência deles conseguia entender, abarcar um pouco mais da realidade, fica claro isso. E o amor que eles tinham, a união deles era algo muito forte. Então, de certa forma, viver aquilo naquele momento, eles não queriam largar, eles queriam, é óbvio, eles estavam apegados um ao outro. Esse apego mantinha o nó. Eles trabalhavam até inconscientemente para manter o nó. E lembrando que esse nó, ele não existia fora daquele looping. Ele não existia no mundo real, vamos dizer assim. Tanto é que quando eles vêm para o mundo, para o terceiro, para o mundo original, eles são as primeiras pessoas a fazer isso. No final de tudo, que a Hannah comenta na mesa de jantar, que teve um sonho, que teve um tipo de visão, que ela se sente aliviada, parece que desfez alguma coisa. Tudo aquilo aconteceu com todo mundo ali, só que em diferentes níveis da consciência. Tem um autor, que eu coloquei até um capítulo no meu livro, que ele se chama Jean-Pierre Garnier Mallet, e ele fala como a nossa mente, ela está em vários tempos ao mesmo tempo. Só que a gente está focado mais em um, só que a gente está vivendo várias coisas. A mente deles estava sim vivendo tudo aquilo, só que não tinha plena consciência. Talvez a Hannah foi a pessoa mais sensível que conseguiu captar todo aquele rolo e sentiu o alívio que veio dali. Dali ela teve até aquele insight. Pô, como é que vai ser o nome do meu filho? Ela olhando para a janela, né, que tantas vezes o Jonas estava ali, olhando para aquele lugar. Ah, eu acho que Jonas. O futuro falando para o passado. Tanto é que uma frase que também é falada no início, na primeira temporada. Quando a Marta e o Jonas estão juntos na floresta, eles chegam antes no encontro, ela fala, nossa, isso aqui parece um déjà vu. Ele fala, o déjà vu é uma falha na Matrix. Talvez nós sejamos uma falha na Matrix. E aí ela diz, ou pode ser uma mensagem de outro tempo. Enfim, são incontáveis possibilidades. Dá para você tentar entender muito sobre os elos espirituais, sobre as situações kármicas, sobre consequências, o que as causas levam, as ligações que nós temos com as pessoas, a importância das situações. Como eu falei para vocês, daria para ficar falando muito disso, mas vai ficar um vídeo enorme, não é essa a ideia. E eu queria aqui evocar esses sentidos básicos aqui, principais da obra. Se vocês tiverem alguma ideia, algum pensamento, alguma coisa que vocês pensam de outra forma, coloquem nos comentários abaixo que eu vou tentar responder depois também. Mas eu entendo que, se você conseguir enxergar um pouco mais por esse prisma, não tem como não gostar do final e das explicações por trás de Dark. Bom, pessoal, era essa a ideia. Bem resumidamente, como eu falei para vocês, se acharam interessante, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem com alguém que vocês conhecem e que também se interesse pela obra, ou mesmo que não se interesse, mas que goste desses assuntos. Valeu e até a próxima, gente!